Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Hoje daremos sequência ao início, início é boa, né? Hoje daremos início à parte de estudo de triângulos, a parte de polígonos a respeito de triângulos. O que acontece? Triângulo é um assunto bem tranquilo da gente trabalhar. A gente tem que tomar cuidado porque existem algumas classificações a serem vistas. E a gente vai começar com a ideia da classificação em relação aos lados. Eu quero começar lembrando você que um triângulo possui 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, 3 vértices, tá? Ele também tem 3 alturas, 3 medianas, 3 bissetrizes e assim por diante. Mas a gente vai ver isso pautadamente com calma. Então o que acontece? Em relação aos lados de um triângulo, o que nós temos? Nós temos o triângulo que nós chamamos de escaleno, nós temos o triângulo que nós chamamos de isósceles e o triângulo equilátero. O que vem a ser cada um deles? Vamos lá? O triângulo escaleno, dá uma olhadinha aqui, o triângulo escaleno é um triângulo que possui os 3 lados diferentes. E, com consequência, acontece o quê? Eu quero primeiro mostrar uma notação que a gente usa para representar o lado. Por exemplo, assim, olha só, eu venho aqui e faço essa marcação e essa aqui, ó, dá uma olhada. Eu coloquei risquinhos, tá? Esse risquinho significa que aqui eu tenho um risquinho, 2 e 3 risquinhos. Perceba, eu estou dizendo para você implicitamente que esse triângulo aqui possui 3 lados diferentes. Então nós vamos fazer o seguinte, é muito comum nomearmos ele assim, ó, vértice A, vértice B, vértice C. O que nós temos aqui, ó? O lado A, o vértice A está oposto ao lado A, minúsculo. Vértice maiúsculo, lado minúsculo. Vértice B, oposto ao lado B. Vértice C, oposto ao lado C. O que nós temos ali, ó? Eu sei que o lado A, lado B e lado C são lados diferentes. Como que eu sei isso? Pela anotação que eu fiz, ó. Um risquinho, 2 e 3 são medidas distintas. Então eu tenho que o lado A é diferente do lado B, que é diferente do lado C. Os 3 lados do triângulo são diferentes. Como consequência disso, eu tenho o quê? Aqui eu tenho o ângulo A, ó, vou marcar ele em azulzinho, vou pintar ele azulzinho, ângulo A. Daí a gente usa ele com chapéuzinho assim, ó, ângulo A com chapéuzinho. Aqui eu tenho o ângulo B, vou pintar de verdinho, ângulo B com o chapéu, diferente também. E aqui eu tenho o ângulo C. Repare que eu coloquei 3 cores diferentes, ó, ângulo C com o chapéu. O que eu tenho também? Se os lados são diferentes, os ângulos são diferentes entre si também. Então, o ângulo A é diferente do ângulo B, que é diferente do ângulo C. Vou escrever isso aqui, ó. O ângulo A é diferente do ângulo B, que é diferente do ângulo C, no meu triângulo escaleno. Os 3 ângulos são diferentes. Tá certo? Isso é uma característica do meu triângulo escaleno. O que ele possui? Vamos escrever aqui também. Vale a pena a gente escrever. Ele possui os 3 lados distintos entre si. Todos eles diferentes. Tá certo? Em relação ao triângulo isósceles, o que nós temos para o triângulo isósceles? Quando alguém falar para você, considerar um triângulo isósceles, lembre, o isósceles possui 2 lados iguais. Tem consequência? Sim, senhor, sim, senhora. Tipo aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C. Quer ver? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer essa marcação aqui, ó. 1, 2. Nós já vimos. Essa marcação eu fiz para cá. Olha do triângulozinho isósceles. Eu acabei de dizer para você que esse lado e esse lado são exatamente iguais. O que tem de consequência? Ó, vamos ver? Vértice A, oposto ao lado A. Vértice B, oposto ao lado B. Vértice C, oposto ao lado C. Como esses 2 lados são iguais, o que eu tenho de consequência? Lado B é igual ao lado C. Os 2 são iguais. E eles, tá, são diferentes do meu A. Vou colocar aqui, ó, diferente do meu lado A. Tá certo? Isso para o meu triângulo isósceles. Por favorzinho. O que nós temos ali, ó, como consequência disso? Eu tenho aqui o meu ângulo A, vou marcar ele em azulzinho. Meu ângulo A. Só tem um detalhe.
Eu vou usar uma frase agora que é importante você lembrar dela. Lembre, em qualquer triângulo, lados iguais estão opostos a ângulos iguais. Olha o que eu disse para você, ó. Então, esse lado é igual a esse. Como consequência, esse ângulozinho e esse ângulozinho são iguais. Aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C. Olha a consequência disso. Deixa eu marcar em azul agora. O ângulo B é exatamente igual ao ângulo C, que é diferente do meu ângulo A. Quando a gente olha uma notação dessa, eu sempre falo que é importante, às vezes, a gente colocar e explicitar para você o seguinte, ó. O B e o C são iguais, e o C é diferente do A. Como consequência, o B e o A também são diferentes. B e C são iguais, C é diferente de A. Como consequência, B e A são diferentes. Então eu tenho no meu triângulo isósceles, certo? E cabe uma propriedade importante dele também, que eu acho que vale a pena a gente soltar ela aqui. Qual é? Se você desse uma perpendicular, se eu descer uma perpendicular do vértice A, perpendicular que eu digo formando 90 graus aqui, ó. O que vai acontecer? Ela vai dividir a base em duas partes iguais, propriedade do triângulo isósceles. Então vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar assim? Supondo que a medida de BC vale 10. Quando eu desço essa perpendicular, ela vai dividir aqui ao meio, 5 para cá, 5 para cá. Isso é importante você, desde a ideia do triângulo isósceles, perceber isso. E aí a gente pode fazer o quê? Pegar junção de tudo isso e jogar no triângulo equilátero. Fazendo o quê, criatura? Olha só. O triângulo equilátero é o triângulo mais bonitinho de todos. Por quê? Olha a característica dele. Ele possui isso aqui, ó. Isso, isso, isso. Os três lados exatamente iguais. Aí a coisa fica bonita. Sabe por quê? Ó? Imagine vértice A, vértice B, vértice C. Primeiro, vértice A oposto ao lado A. Vértice B oposto ao lado B. Vértice C oposto ao lado C. Como é um triângulo equilátero e os três lados são iguais, olha só, o lado A é igual ao lado B, é igual ao lado C. Os três lados exatamente iguais. E aqui tem uma consequência. Você sabe que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, pera um pouquinho. Se você pegar o ângulo A, somar com esse ângulo B, somar com esse ângulo C, a soma dos três dá 180. Aqui eu tenho um problema. Eu não sei quanto vale cada um, então eu não tenho como dizer nada a respeito dele. Aqui também não. Ó. Eu sei que esses dois são iguais. Claro que se eu sei o valor de um, eu vou saber o valor do outro. Como consequência, eu acho A. Agora, no triângulo equilátero, se você pensar um pouquinho, olha o que acontece. Esse ângulo B, esse ângulo A e esse ângulo C, os três são exatamente iguais. Dá uma olhada nisso. O ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. Porque o triângulo é equilátero, tem três lados iguais, os ângulos internos são iguais. O que vai acontecer ali, ó? Como o ângulo A somado ao ângulo B somado ao ângulo C vai ser igual a 180 graus, os três não são iguais, então como consequência, cada um deles vai ter que valer quanto? 60, porque eles são exatamente iguais para fechar os 180, mas por favor, isso aqui só vale no triângulo equilátero. Então cada ângulo do triângulo equilátero vai ser igual a 60 graus. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Muito grande com relação a isso. Então, pera um pouquinho. Triângulo escaleno, os três lados diferentes. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente dos outros dois. No teu triângulo equilátero, aí a coisa começa a ficar boa. Os três lados são iguais, os ângulos internos são iguais e iguais a 60. Isso é bacana da gente lembrar, tudo bem? Então essa é a ideia, sem cair, é a ideia do quê? Da relação dos três lados de um triângulo, o triângulo relacionado aos seus lados, tudo bem? Deixa eu ficar do ladinho aqui para você printar, nem dei tempo para isso. Beleza? Galerinha, então é isso. Fechamos a conta dessa aula. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!